A moça inocente, sozinha no encontro, é surpreendida pelo milionário que faz uma aposta. Clara estava ali, sozinha em uma cafeteria modesta, no centro da cidade. Sentada em uma mesa de madeira antiga e desgastada. O aroma do café fresco envolvia o ambiente, mas para ela, tudo tinha um gosto amargo. Com um olhar perdido, lembrava da sua infância difícil, da luta para cuidar da mercearia da família e do peso que a responsabilidade da saúde da mãe doente trazia sobre seus ombros. O dia parecia promissor com um encontro marcado, mas a ansiedade a consumia. Um riso? Quanta falta ele fazia! Enquanto encarava seu copo de café fumegante, o tilintar das xícaras e o murmúrio distante das conversas preenchiam o espaço, e de repente, um estrondo. Na porta a fez olhar para cima, quebrando a concentração. Era Henrique, um milionário conhecido na cidade. Sua presença era como uma tempestade, carismático, confiante, com um sorriso que iluminava até os rostos mais sombrios. Ele parecia não apenas entrar na cafeteria, mas tomar posse do lugar. Todos olharam e Clara sentiu seu coração disparar. Oi, sou Henrique. Ele se aproximou de Clara, suas mãos gesticulando de forma descontraída. Vamos fazer uma aposta? Faça-me rir antes que seu café esfrie. A proposta soou absurda, quase como um jogo infantil em meio à seriedade da vida. Clara hesitou, um nó na garganta enquanto ponderava as intenções dele. Um desconhecido fazendo uma aposta para uma risada? E se fosse apenas uma armadilha disfarçada? Mas em um fio de inocência e curiosidade, decidiu aceitar. Enquanto conversavam, a tensão aumentava. Clara percebeu que havia algo mais profundo ali. As palavras dele dançavam entre a leveza e a profundidade. Ele questionou sobre seus sonhos, o que a fazia feliz. Clara pensou na mercearia, na luta constante, na saúde da mãe, na pressão que a seguia dia após dia. Por outro lado, conhecendo a fama de Henrique e seu estilo de vida repleto de apostas, ela via a fragilidade dele por trás da fachada de sucesso. Uma sombra sempre presente e uma voz crítica que não o deixava em paz. Então, em um momento de distração, Clara puxou a bolsa e, entre recibos e notas, um documento conhecido apareceu. Algo relacionado à holding de Henrique. O sangue subiu à cabeça. Como aquilo estava ali? A conexão entre suas famílias surgiu como uma bomba, mudando tudo entre eles. Ali, no meio de uma cafeteria simples, um riso poderia rapidamente se transformar em algo mais sério, quase uma negociação silenciosa entre duas vidas que, à primeira vista, eram opostas. A aposta agora deixava de ser uma simples troca de sorrisos. Era um jogo de sobrevivência, de realidades doloridas e sonhos desfeitos. O que realmente significava vencer quando o que estava em jogo envolvia muito mais do que um mero sorriso. O tempo corria e a pergunta pairava no ar, como uma neblina que nunca se dissipava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso do documento nas mãos. O que isso significava?
A conexão entre as suas famílias pendia como uma espada afiada sobre a conversa leve que tinham construído. O sorriso de Henrique se desfez. Seus olhos agora carregavam uma mistura de surpresa e preocupação. Você não deveria ter isso, ele murmurou, a leveza se dissipando no ar. O silêncio se tornando ensurdecedor. O tilintar das xícaras agora soava como uma trilha sonora tensa. Clara se via diante de uma verdade que não esperava e que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse processar, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo. Um homem de cara fechada e roupa escura entrou. O olhar determinado fez o ambiente congelar. Henrique. O homem gritou, apontando para ele. O chamado era como um eco de advertência. Clara sentiu o sangue escorrer do seu rosto. Era um desconhecido, mas o tom de ameaça era inconfundível. Você está me devendo. Henrique se virou para Clara, o rosto pálido, a confiança desmoronando. Eu posso explicar. As palavras dele saíram entrecortadas. O olhar feroz do homem permanecia fixo em Henrique. Já é hora de você pagar a dívida, Playboy. Dívida? O que estava acontecendo? Clara apertou os dedos ao redor da bolsa. O barulho de toda a cafeteria se silenciou. Olhares trocados entre os clientes. Algumas pessoas seguravam a respiração. O homem avançou, mas foi detido por um garçom que tentava manter a paz. Ei, calma, não faça isso aqui. A tensão subiu como um vapor quente. Henrique deu um passo para trás. A confiança de antes virou medo. Eu vou resolver isso. Ele tentou se afirmar, mas a voz não soou firme. Clara viu uma nova faceta de alguém que parecia tão inatingível. Resolve? Você mentiu para... Mim, Henrique, sabia que eu viria, o homem disse, o veneno em sua voz claro. Eu não sou seu amigo, e a sua festa de inauguração não vai acontecer se não me pagar. Clara não soube o que fazer. O ar parecia pesado, como se toda a cafeteria estivesse esperando que algo quebrasse. O homem se virou para ela, um sorriso maligno brotando em seu rosto. E você, quer saber a verdade? Esse milionário aqui deve muito, e não só dinheiro. Eu sei quem você é, Clara. As palavras dele foram como um tapa na cara. Por que ele a reconhecia? Clara se sentiu pequena. O lado dela, que queria fugir agora, queria entender. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de uma forma assustadora. Sua mercearia, sua mãe. Eu sei tudo sobre como ele tem suas mãos sujas na sua vida. O coração dela disparou, a raiva e a tristeza se misturando. Henrique, o que está acontecendo? Sua voz saiu mais alta do que esperava, mas o desespero havia tomando conta. O milionário estava de pé, inquieto e sem palavras. Você não sabe o que está acontecendo. Henrique disse, mas as palavras não estavam prontas para sair. O homem avançou, punho fechado. Vou te dar uma chance para pagar, ou o que vem em seguida não vai ser bonito. E enquanto a plateia contorcia as expressões, o olhar de Henrique atravessou o dela como uma faca. Pelo que parecia, a aposta havia se transformado em um jogo muito maior. Clara estava no centro disso, sem saída. Como uma marionete na linha do tempo de Henrique, ela percebeu que o riso poderia ter sido a porta de entrada para um pesadelo. O café amargo tomado naquela manhã era apenas o começo de algo muito mais intenso, e todas as verdades que ela pensava conhecer se tornavam poeira ao vento. E quando o homem se virou, Clara teve um vislumbre de algo, talvez o início de uma resposta. A possibilidade de que Henrique não era o que aparentava, que existiam segredos obscuros por trás do sorriso encantador. Como um eco, a pergunta ficou pairando no ar.
quem ele realmente era. À medida que a tensão aumentava e as luzes da cafeteria piscavam, o futuro deles dois balançava na linha de horizonte cada vez mais estreita e cheia de mistérios. Clara estava paralisada. A tensão cortava o ar como uma faca. O homem, com um olhar fixo em Henrique, parecia um predador pronto para atacar. E Henrique, a expressão dele agora era de desespero. A cafeteria, que antes pulsava com conversas e risadas, se transformou em um ambiente gelado, onde todos aguardavam o desfecho daquele confronto. Eu vou. Henrique tentava se recompor, mas a confiança havia evaporado. Isso não é o que você pensa. A voz dele estava trêmula. Clara sentiu seu coração disparar. O que ele havia feito? O que havia realmente por trás daquele sorriso encantador? O homem, um desconhecido para Clara, estava prestes a ameaçá-lo novamente quando, abruptamente, algo inesperado ocorreu. Uma mulher entrou na cafeteria com uma presença tão imponente que fez todos olharem. Seus cabelos longos e escuros balançavam com cada passo decidido. Era Laura, a irmã de Henrique, conhecida por ser uma empresária astuta e implacável, mas também por ter relações profundas e sombrias com o submundo da cidade. Parou tudo isso agora! Sua voz ressoou como um comando. As pessoas, ainda em estado de choque, se viraram para ela. Laura se aproximou do homem ameaçador, a confiança transbordando dela. Você não pode simplesmente entrar aqui e ameaçar meu irmão dessa forma. Que tipo de jogo está jogando? O homem hesitou, os olhos se estreitando. A pressão no ambiente parecia me dar como uma tempestade se dissipando. Ruby ainda não pagou. Eu estou apenas aqui para acertar as contas. Ele respondeu, a raiva ainda presente, mas agora misturada com incerteza. Ruby? Clara sentiu um choque ao ouvir aquele nome. Ela conhecia Ruby, uma famosa empresária e investidora, amiga da sua mãe. Você quer dizer Ruby Ferreira, a investidora que sempre ajudou a nossa mercearia? A revelação bateu como um trovão. O homem desviou o olhar, desconcertado. Sim, ela é parte da história. Vocês não conhecem a ligação com o que está acontecendo aqui, mas eu sei. E vou cobrar o que é meu. As palavras do homem ecoaram como um alerta. Todas as conexões começaram a se entrelaçar na mente de Clara. Ruby, a mercearia, a dívida. Tudo se entrelaçava em um emaranhado de segredos. E em uma fração de segundo, a verdade se abriu. Diante dela. Laura sabia disso tudo. O mistério por trás da queda da mercearia e a doença de sua mãe poderia estar mais próximo do que ela pensava. Mas antes que pudesse questionar, Laura, em um gesto rápido, puxou algo de dentro da bolsa. Uma foto. Clara esticou o pescoço para ver, mas não conseguiu entender claramente. Era uma imagem antiga, borrada, mas as expressões eram reconhecíveis. Essa mulher era muito mais do que uma simples investidora para nós. Ela fez promessas, e eu não pretendo deixá-la escapar tão facilmente. O homem retraiu-se, o olhar cheio de frustração. Se você acha que pode intimidar, está muito enganada. Ninguém aqui está a salvo de suas consequências. Ele se virou e, antes que pudesse sair, Laura o agarrou firmemente, pelo braço. Você não vai a lugar nenhum enquanto a verdade não for revelada, disse ela com força, a tensão renovada. Neste instante, Clara percebeu que tudo estava girando em torno de uma teia complexa que ela nunca imaginou estar tão profundamente entrelaçada. A cafeteria estava silenciosa. O cheiro de café e do medo pairava no ar.
Clara se virou para Henrique. O que está acontecendo? O que você me escondeu? A dor na voz dela era palpável. Henrique parecia em choque, o olhar angustiado. Clara, você não pode. A verdade é mais complicada do que parece. Ruby, ele começou, mas as palavras falharam. Neste momento, Clara percebeu o nó de mentiras, decisões e segredos. Todos os sorrisos que ela viu tanto tempo agora eram máscaras, e as promessas de um futuro melhor estavam em risco. Seu coração pulsava. O que mais estava em jogo? Antes que ela pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu de novo, revelando mais uma figura familiar. Era um homem que Clara não via há anos, um velho associado da sua família. O olhar dele, repleto de segredos e intenções, fixou-se nela. Clara, temos de conversar. O que está acontecendo aqui é apenas a ponta do iceberg. E assim, com a presença daquela pessoa, Clara sentiu o verdadeiro peso do que estava prestes a ser revelado. Ela estava no centro de uma tempestade, e a verdade poderia ser devastadora. Tornou-se claro que nenhuma aposta estava a salvo, e as conexões que pareciam inofensivas estavam prestes a detonar. O futuro agora era um grande signo de interrogação. Clara estava paralisada. O ar estava pesado, como se cada respiração tivesse que lutar contra a tensão. O homem, que acabara de entrar, olhava para ela com uma familiaridade desconcertante. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, disse ele. E Clara sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? Laura apertou o braço do homem, e a força dela fez com que a tensão quase explodisse. Você não vai sair daqui sem explicações, não quando todos estão aqui. Cada palavra dela era um desafio, uma força bruta numa tempestade crescente. Clara queria gritar, queria entender. O olhar intenso de Laura indicava que estava pronta para lutar, mas o homem de roupa escura não ia se deixar intimidar. Então está tudo ligado, não é? Sua mercearia, a dívida da Ruby. Ele começou, cada palavra enrolada em desprezo. Achou que poderia esconder? Ruby não está apenas na sua vida, Clara. Ela fez parte do plano todo. Estou aqui para cobrar. As palavras dele golpearam Clara como um soco. Ruby, a mulher que sempre admirara, que ajudou sua família, estava envolvida em algo muito mais sombrio. O que você está dizendo? As palavras saíram da boca dela, mas o som parecia distante, como se estivesse escutando outra pessoa. Você não entende. Ruby deixou suas marcas em mais pessoas do que imagina. Não é só dinheiro, são vidas. Ele piscou rapidamente, como se aquele pequeno momento de fraqueza fosse igualmente constrangedor. Clara estava em choque. A imagem que tinha de Ruby começou a se quebrar. Chega! Gritou Laura. Quanto mais você vai falar da nossa família, você não sabe o que está mexendo. Os clientes ao redor começaram a cochichar. Os olhares se alternavam entre o homem e os irmãos. O clima na cafeteria era de um filme de terror, e Clara sentiu seu coração acelerar. Mas então, exatamente no momento em que todos pareciam prestes a entrar em um estado de conflito extremo, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. A porta da cafeteria explodiu e um grupo de homens armados, com rostos encapuzados, entrou. O terror tomou conta do ambiente. Clara soltou a bolsa e ficou paralisada, um grito preso na garganta.
todo mundo no chão. A pensação caiu. Ecoou uma voz autoritária. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, até mesmo as conversas mais sussurradas. Clara olhou para os conhecidos em torno dela e viu a mesma expressão de choque e medo. Uma lufada de ar quente desenrolou a cena, enquanto a realidade pareceu escorregar para um terreno aterrorizante. Ótimo, maravilhoso. Isso é justamente o que precisamos, murmurou Henrique, com os olhos arregalados. Clara se voltou para ele. O que ele sabia? O mistério se adensava, como um nevoeiro denso cobrindo a cafeteria. E então, um dos homens encapuzados avançou na direção de Henrique, com determinação. Você, Henrique, onde está sua irmã? A voz dele não era apenas uma ameaça, era uma exigência. Clara se sentiu como uma observadora em uma cena de crime. Seu coração batia em uníssono, com uma tensão que antes se acumulava apenas entre as mesas. A resposta de Henrique, um olhar vazio, dizia mais que palavras. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, a mulher que havia entrado antes, uma figura forte e respeitável, fez seu movimento. Laura puxou algo de dentro de sua bolsa novamente e ergueu. Era uma arma. O ar ficou mais pesado, os olhares se fixaram nela, e Clara, com o estômago revirado, percebeu que a irmã de Henrique não era apenas uma empresária. Ela estava disposta a tudo. Vocês não vão levar meu irmão. O jogo não é com ele. O que era este jogo? O que mais estava escondido? Clara sentiu um nó na garganta apertar, sem saber se deveria correr ou ficar. Os homens encapuzados recuaram por um momento, confusos com a nova situação, e a tensão no ar parecia prestes a fazer tudo explodir. Clara então sentiu que a conexão entre eles estava prestes a se desvendar, que segredos maiores que a própria vida estavam prestes a saltar à vista. A cafeteria, que antes parecia um refúgio, agora se tornara um campo de batalha. E em meio ao caos, Clara juntou os pedaços da sua vida, percebendo que a verdade que tanto temia estava mais próxima do que pensava. Henrique, Laura, Ruby. Tudo se entrelaçava em uma teia de segredos assustadores. O que mais ela não sabia? Diante do aproximar da batalha, a pergunta ressoava na mente de Clara. Quem ela realmente era para todos eles? Clara estava paralisada. O ar estava pesado, como se cada respiração tivesse que lutar contra a tensão. O homem, que acabara de entrar, olhava para ela com uma familiaridade desconcertante. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, disse ele, e Clara sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? Laura apertou o braço do homem, e a força dela fez com que a tensão quase explodisse. Você não vai sair daqui sem explicações, não quando todos estão aqui. Cada palavra dela era um desafio. Uma força bruta numa tempestade crescente. Clara queria gritar, queria entender. O olhar intenso de Laura indicava que estava pronta para lutar, mas o homem de roupa escura não ia se deixar intimidar. Então, está tudo ligado, não é? Sua mercearia, a dívida. Da Ruby. E ele começou. Cada palavra enrolada em desprezo. Achou que poderia esconder? Ruby não está apenas da sua vida, Clara. Ela fez parte do plano todo. Estou aqui para cobrar. As palavras dele golpearam Clara como um soco. Ruby, a mulher que sempre admirara, que ajudou sua família, estava envolvida em algo muito mais sombrio. O que você está dizendo?
As palavras saíram da boca dela, mas o som parecia distante, como se estivesse escutando outra pessoa. Você não entende. Ruby deixou suas marcas em mais pessoas do que imagina. Não é só dinheiro. São vidas. Ele piscou rapidamente, como se aquele pequeno momento de fraqueza fosse igualmente constrangedor. Clara estava em choque. A imagem que tinha de Ruby começou a se quebrar. Chega, gritou Laura. Quanto mais você vai falar da nossa família, você não sabe o que está mexendo. Os clientes ao redor começaram a cochichar. Os olhares se alternavam entre o homem e os irmãos. O clima na cafeteria era de um filme de terror, e Clara sentiu seu coração acelerar. Mas então, exatamente no momento em que todos pareciam prestes a entrar em um estado de conflito extremo, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. A porta da cafeteria explodiu e um grupo de homens armados, com rostos encapuzados, entrou. O terror tomou conta do ambiente. Clara soltou a bolsa e ficou paralisada, um grito preso na garganta. Todo mundo no chão. A pensação caiu. Ecoou uma voz autoritária. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Até mesmo as conversas mais sussurradas. Clara olhou para os conhecidos em torno dela e viu a mesma expressão de choque e medo. Uma lufada de ar quente desenrolou a cena, enquanto a realidade pareceu escorregar para um terreno aterrorizante. Ótimo, maravilhoso. Isso é justamente o que precisamos, murmurou Henrique com os olhos arregalados. Clara se voltou para ele. O que ele sabia? O mistério se adensava, como um nevoeiro denso cobrindo a cafeteria. E então, um dos homens encapuzados avançou na direção de Henrique, com determinação. Você, Henrique, onde está sua irmã? A voz dele não era apenas uma ameaça, era uma exigência. Clara se sentiu como uma observadora em uma cena de crime. Seu coração batia em uníssono com a tensão que antes se acumulava apenas entre as mesas. A resposta de Henrique, um olhar vazio, dizia mais que palavras. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, a mulher que havia entrado antes, uma figura forte e respeitável, fez seu movimento. Laura puxou algo de dentro de sua bolsa novamente e ergueu. Era uma arma. O ar ficou mais pesado, os olhares se fixaram nela, e Clara, com o estômago revirado, percebeu que a irmã de Henrique não era apenas uma empresária. Ela estava disposta a tudo. Vocês não vão levar meu irmão. O jogo não é com ele. O que era este jogo? O que mais estava escondido? Clara sentiu o nó na garganta apertar, sem saber se deveria correr ou ficar. Os homens encapuzados recuaram por um momento, confusos com a nova situação, e a tensão no ar parecia prestes a fazer tudo explodir. Clara então sentiu que a conexão entre eles estava prestes a se desvendar, que segredos maiores que a própria vida estavam prestes a saltar à vista. A cafeteria, que antes parecia um refúgio, agora se tornara um campo de batalha. Foi quando Clara viu um brilho metálico no chão. Uma arma caída. Um dos capangas tentou pegá-la, mas alguém do fundo da sala gritou: "É uma armadilha! Não toquem nisso!" O ambiente congelou. Os homens pararam, confusos, mas algo nas palavras trouxe uma certeza insuportável. E então, o que parecia ser um simples gatilho virou uma bomba. Clara percebeu. Essa não era apenas uma disputa entre dívidas. Alguém havia planejado tudo, inclusive a invasão. Ao olhar Tara,
O homem que tinha entrado antes, tudo começou a fazer sentido. Você, o que você tem a ver com isso? Gritou Clara, um pânico fervente em sua voz. As máscaras começaram a cair. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Oh, Clara, você realmente não sabe de nada, não é? E antes que qualquer um pudesse responder, ele puxou um celular do bolso e mostrou uma mensagem na tela. Esses são os planos da Ruby. Ela estava apenas esperando o momento certo para dar o golpe fatal. O coração de Clara parou. O quê? O mundo girou. Ruby estava por trás de tudo? Era isso que ele queria dizer? Chegou ao ponto de usar sua própria vida como peão em um jogo sombrio? Uma torrente de sentimentos a invadiu. Raiva, tristeza, confusão. Laura e Henrique olhavam, mas nenhum deles parecia acreditar no que ouvira. Uma verdade ainda mais aterradora despontava diante deles. E Clara sentiu a pressão na cabeça, o nó na garganta se apertar cada vez mais. Com um simples gesto, um fio invisível se ligou entre eles. Era um jogo de traição. Clara percebeu que não podia confiar em ninguém. A linha que separava as alianças tornava-se borracha, e as vozes ao redor dela estavam em troca de um eco de mentiras. Essa batalha estava apenas começando, e a verdadeira natureza de todos estava prestes a ser revelada. A cafeteria, agora um palco de tensão, a contagem começou. Quem sairia vitorioso? E a pergunta que esmagava seu coração: quem realmente era Ruby Ferreira? Quando o homem mostrou o celular, um murmúrio percorreu a cafeteria como um sussurro enfurecido. Clara sentiu seu coração acelerar. O que mais você sabe sobre Ruby? A voz dela estava trêmula, mas firmada pela adrenalina. Você tem uma ideia romântica demais dela. Ruby não é a heroína que você pensa. Ela é a vilã nesta história. Ele disse com um sorriso arrogante, enquanto Maria, uma cliente já apreensiva, começou a balbuciar para o lado. O que está acontecendo? O que isso tem a ver conosco? Todos os olhares se voltaram para o homem. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés, como se a verdade estivesse prestes a se revelar de uma forma devastadora. Ela foi a responsável por você estar aqui, por toda a situação da sua mãe. Não é só uma questão de dinheiro. É muito mais pessoal. Pessoal? O que você quer dizer com isso? Clara estava prestes a perder a razão. Um nó se formava na sua garganta. Laura e Henrique trocavam olhares preocupantes, mas Clara estava fixada no homem. Me conte, o que você sabe? O homem apenas sorriu. Um sorriso de quem estava jogando um jogo final. Digamos que Ruby não apenas ajudou sua mercearia, Clara. Ela fez muitas alianças no submundo. E você é um peão na disputa dela. Ou estive sempre sendo usado numa jogada muito maior, sem ter a menor ideia. Clara buscou o olhar de Henrique, esperando um sinal, algo que indicasse que ele não estava envolvido. Mas Henrique parecia absorver tudo, perdendo a cor. Clara, isso não é verdade. Você tem que acreditar em mim. Ele parecia afundar em suas palavras. Mas naquele instante, a porta da cafeteria se abriu mais uma vez, interrompendo o pânico crescente. Um grupo de homens armados com rostos ocultos invadiu o espaço novamente. Caiam no chão, agora. Uma voz autoritária ecoou, e o terror se instaurou. O que está acontecendo? Clara gritou, olhando para Laura. Sei saber quem eram aqueles novos intrusos. O homem de antes pareceu se encolher, desviando o olhar, como se estivesse ciente de algo maior.
Um dos armados apontou a arma para Henrique. Vocês acham que podem escapar? Estamos aqui para resolver contas e Ruby não está conosco. Clara sentiu um frio, percorrendo a espinha. Ruby estava em perigo? Este era o preço? O homem que havia dado a mensagem inicialmente, com um toque de desespero, puxou um celular novamente e mostrou uma mensagem para os novos intrusos. Ela é a chave. Querem saber o que ela esconde, não é? Esta mercearia é tudo. Ele olhou para Clara, um brilho de lunático nos olhos. O que você quer dizer com isso? Clara sentiu que a realidade ao seu redor começava a desmoronar. O homem que primeiro invadiu estavam todos interligados, e as palavras começavam a girar em sua mente. A conexão entre Ruby e sua vida era um emaranhado muito mais complicado. É simples. Ruby não está aqui porque ela está morta. O grito cortou a sala. Todos congelaram. Morta. Clara estava paralisada. Você está mentindo. Ele balançou a cabeça. E com isso, os outros homens começaram a rir. A risada não era de alegria, mas de desespero. Clara não sabia se havia entendido. O peso daquelas palavras aterrorizantes ameaçou derrubá-la. Sim, e nós estamos aqui para pegar o que ela deixou. Tem um carregamento em seu nome, um acordo que desceu ladeira abaixo, e você é a última peça. O tom desafiador cortou o ar, enquanto a perplexidade da situação se intensificava. Clara olhou para Laura, que também parecia ter recebido o golpe. Não pode ser. A fúria tomou conta de Clara, e em um ato de coragem, ela resolveu enfrentar a tempestade. Se Ruby está morta, por que você ainda está aqui? Por quê? A verdadeira luta só começou. Sem Ruby, você é a única da família que resta. E a conta dela agora é sua. O homem deu um passo à frente e o pânico se espalhou pelas pessoas ao redor. A cafeteria inteira parecia girar, e Clara sentiu que a pressão estava prestes a estourar. Henrique, eu preciso saber a verdade agora. Ela gritou sem saber o que esperar dele, mas ele não tinha coragem de olhar nos olhos dela. As cortinas da realidade estavam se fechando. E tudo o que Clara pensou ter construído estava se desmoronando. A traição, a dor, o medo, tudo parecia convergir em um gigante caos. E enquanto o futuro se tornava uma linha de incerteza, a única coisa que restava era uma pergunta: quem ela realmente era neste jogo mortal? Clara estava paralisada. O ar estava pesado, como se cada respiração tivesse que lutar contra a tensão. O homem olhava para ela com um brilho maligno nos olhos. Você realmente não sabe de nada, sabe? As palavras saíram com desprezo. O coração dela disparou. O que você quer dizer? Ele se inclinou levemente, como se estivesse prestes a revelar um segredo, mas o sorriso nos lábios não correspondia às intenções. Ruby. Ela não estava apenas ajudando sua família. Não é o que você pensa. O legado dela vai muito além da sua mercearia. O pânico cobria o rosto de Clara, e ela se sentia presa em um pesadelo. Não, isso não pode ser verdade, gaguejou. O caminho que seus pensamentos tomavam era aterrador. Laura e Henrique trocavam olhares e a tensão aumentava. O homem continuou. Ela estava usando você como uma marionete. O que você não percebeu é que você é a chave do plano todo. O ambiente tremia e Clara lutava para se manter de pé. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro. Ela te deixou como garantia. Agora, com a morte dela, todos querem o que lhe pertence. Agora, todas as dívidas, o que resta da sua mercearia.
Tudo isso pode ser seu, se você souber como jogar. Ele cresceu em sua arrogância, ignorando a petrificação dos outros na sala. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. A porta da cafeteria, já quase derrubada por aqueles que estavam armados, explodiu. Havia vidas ameaçadas na frente de Clara, e as sombras se moviam com uma pressão palpável. Todo mundo no chão. A ordem quebrou o silêncio, e a sala se agitou. Todos se jogaram, enquanto os novos intrusos entravam, com armas à mostra. Clara congelou, um grito preso na garganta. Vidas se desvalorizavam em um piscar de olhos. Não se mexam, estamos aqui para cobrar o que é nosso. Um dos homens falou com uma autoridade grossa. Clara rapidamente conectou os pontos. A dívida de Ruby, o homem ameaçador. E agora, esses novos. Estava tudo interligado. Vocês querem a herança dela? Aqui está. O homem que havia falado antes ergueu o braço, e Clara gelou. Ele não hesitou. Sem olhar, atirou a arma em direção ao grupo, fazendo a cafeteria se transformar em um caos absoluto. Os gritos ecoaram como balas. Alguns tentaram se proteger, enquanto outros se jogaram no chão em busca de refúgio. O medo era contagioso. Clara não conseguia pensar. Tudo girava ao redor dela. Cada batida do coração soava como um tambor. E em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Taxado pelo caos, Laura avançou. Não toquem neles. O que foi aquilo? Uma segurança quase surda. Clara ficou perplexa. Laura, com uma expressão serena, como se estivesse fazendo um movimento calculado. Você acha que pode intimidar minha família? Você não sabe com quem está mexendo. Um silêncio aterrorizante reapareceu. Os homens encararam Laura, crentes em sua bravura ou estúpidos o suficiente para desafiar. Mas, em um instante, algo quebrou. Laura revelou uma arma, uma pistola que reluziu com a luz da cafeteria. O olhar de perigo cruzou com o de um dos intrusos. A tensão se cortou como um fio. O homem que havia disparado antes agora desacelerava, avaliando a situação. Clara sentiu que o mundo todo se movia em câmera lenta. O momento decisivo se aproximava. Se você atirar, vai se arrepender. A voz de Laura era firme, e Clara notou uma familiaridade perigosa. O que estava acontecendo? Laura não era quem ela pensava. A verdade estava se esmagando. Então, o homem que tinha entrado com a mensagem inicialmente se virou. Você não pode fazer isso, Laura. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Palavras ecoaram, virando a direção da conversa novamente. Eu sei o que está em jogo, gritou Laura. Vocês não sabem que Ruby ainda vive? Ela está por perto. Ela sempre esteve. As revelações abriram um abismo. Clara mal conseguia respirar. Com isso, todos os olhos se viraram para Clara, e o olhar esperançoso passou a ser cético. O que significava isso? Ruby de alguma forma estava viva, e a ideia de que Laura estava conectada a tudo isso a devastava. Mas antes que qualquer um pudesse articular um pensamento, um clarão na porta ofuscou a vista. Outra figura estava ali, e quando se afastou da luz, Clara sentiu um frio correr pela espinha. Era Ruby. E onde todos buscavam pela verdade, um novo caminho, cheio de traições.
Veladas e segredos obscuros se desdobrava diante deles. Vocês acham que se livraram de mim tão facilmente? Ruby sorriu, e a cafeteria ficou em um silêncio mortal. A verdade acabava de mudar de forma, e tudo que Clara conhecia estava prestes a ser desmantelado. Ruby sorriu, e o ambiente ficou em silêncio. O terror nos rostos de todos era palpável. Clara, a expressão paralisada, sentiu seu mundo girar. Você está viva? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. Claro que estou, minha querida. Achou mesmo que poderia me desfazer tão facilmente? Ruby caminhou com confiança, cada passo calculado. A presença dela era eletrizante e aterradora. O homem que havia ameaçado a todos em primeiro lugar se encolheu. Sua postura já não era de dominador. Isso não faz sentido, murmurou ele, a voz baixa e tremulante. Você deveria estar morta. E quem te disse isso? Ruby respondeu com um sorriso frio. As aparências podem enganar, meu amigo. Ela se voltou para Clara, o olhar fixo. Isso aqui é muito maior do que você imagina. Eu sempre estive por trás de tudo, e agora você faz parte disso. O ar ficou denso. Clara não sabia se devia sentir alívio ou pavor. O peso da revelação a cobriu como um manto pesado. O que você está dizendo, Ruby? O que você quer de mim? Sua voz tremia, quase desesperada. Ruby fez uma pausa, permitindo que os olhares curiosos dos presentes a envolvessem. Ela tomou um ar e prosseguiu. Você é o que resta. Do meu legado, o que eu criei. E agora, você precisa assumir o que é seu por direito. Seu legado? Meu direito? Clara estava confusa, as palavras parecendo ecoar sem sentido em sua mente. Mas Ruby havia mudado a maré, e Clara percebeu que os fios de sua vida estavam se entrelaçando de uma forma sinistra. Você me usou, Ruby. Usar é uma palavra tão feia. Ruby respondeu, inclinando-se para a frente, como se quisesse compartilhar um segredo importante. Eu te preparei. Você era a peça perfeita neste grande jogo. Você e sua mercearia, sua família. Tudo isso era parte do plano. O homem que estava com a arma pareceu ganhar confiança. Então, você realmente tinha um plano. As dívidas, o submundo, você estava jogando com as vidas das pessoas. Ele olhou para Clara, um olhar desafiador. Isso não é só um jogo, querida. Estamos falando sobre vidas reais. Desesperada, Clara buscava uma saída, a verdade a esmagando. E de que tipo de jogo estamos falando? Sua voz se elevou, já não conseguindo esconder a dor. Sentia a pressão. Tudo estava escorregando por entre seus dedos. Ruby apenas sorriu. Um jogo onde as cartas estão no chão e ninguém sabe o que vem a seguir. As dívidas não são apenas dinheiro. São influências, favores que precisam ser pagos. Ela deu uma rápida olhada ao redor. As pessoas estavam em estado de choque, o clima tenso. E então algo se quebrou dentro de Clara. Uma raiva fresca queimava em suas veias. Sabe, Ruby, quem você acha que é? Você destruiu a minha vida e se escondeu atrás das suas mentiras. Usou minha mãe como uma peça de xadrez. Clara estava em chamas, a dor entregando um poder novo. Ruby fez uma expressão de desprezo. Você não entende. Este jogo é sobre controlá-las, sobre proteger o que é nosso. E você precisa estar do meu lado. E se não estiver... A ameaça pairou no ar pesado. O homem de antes se aproximou abruptamente, seus olhos brilhando. Se isso for verdade, nós temos um problema.
Clara não é uma peça que você pode mover como quiser. Se ela entende agora, isso muda tudo. De repente, um estrondo veio da porta. Mais pessoas entraram e o pânico se espalhou novamente. Mas o que tirou Clara do choque foi não a nova ameaça. Era a figura no meio do novo grupo, um rosto que ela conhecia perfeitamente. Seu coração parou. Não, não pode ser. Oi, Clara. A voz suave de Felipe, um amigo da infância que ela nem lembrava de ver em anos. Surpresa. Nos olhos dele havia uma mistura de compaixão e um toque de malícia. Parece que você se meteu em um grande problema, não é mesmo? À medida que tudo se desenrolava, Clara percebeu que a traição estava bem mais perto do que imaginara. O que mais Felipe sabia? Como ele se encaixava nessa história tortuosa? A conexão entre todos eles começou a se entrelaçar, formando um emaranhado complexo e traiçoeiro. O caos tomou conta novamente e Clara se fixou em Felipe, buscando compreensão em um momento que não fazia sentido. O futuro estava sombrio, repleto de segredos que poderiam destruí-los. E naquele instante, o sinal poderia ser de esperança ou de desastre. Tudo estava em jogo, e agora Clara precisava decidir de que lado estava. Clara estava paralisada. O sentimento de traição a envolvia como uma armadilha mortal. O olhar de Ruby, mais do que o sorriso confiante, tinha um brilho de poder absoluto. Achou mesmo que eu iria deixar tudo isso escapar de minhas mãos? A atmosfera mudou e o medo se intensificou. Felipe, com seu olhar provocador, se aproximou. Você não sabe a cargo do que está se metendo, Clara. Tudo isso está prestes a não fazer sentido e você é o elo frágil. A tensão crescia e Clara lutava para entender a dimensão daquela realidade. E qual é o seu papel nisso tudo, Felipe? Clara exigiu, as palavras pesadas na língua. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo fez a porta da cafeteria balançar novamente. Um grupo de homens armados, encapuzados, invadiu o espaço como nuvens de tempestade. O pânico tomou conta. Todo mundo no chão. Rápido! Uma voz profunda ressoou. Clara sentiu um arrepio na espinha. Aqueles novos intrusos não estavam ali só para brincar. Elas estavam em um mar revolto de caos. Ruby, no entanto, estava calma. Vocês não vão levar nada, já disse. Sua voz imponente fazia ecoar um poder que Clara não compreendia. Os homens hesitaram, o líder encarando Ruby com a mesma arrogância que ela exibia. O que você está fazendo aqui? Ele gritou. Vou acabar com sua festa. Nesse instante, um novo fator confundiu tudo. Laura avançou, uma determinação ardente no olhar. Estamos em uma reunião. Agora, quem vocês estão procurando? Com um gesto sutil, sua arma brilhava à luz fraca. A tensão ficou insuportável, como se o próprio ar estivesse carregado. Clara observava em um estado de paralisia. E naquele silêncio cortante, outro estrondo inesperado ecoou. A porta dos fundos se abriu, e uma figura familiar apareceu. Era seu pai, José. Clara, ele gritou, a expressão misturando alegria e desespero. O que está acontecendo aqui? As palavras vieram em um turbilhão, como uma cachoeira que desaguava. O olhar de Clara encontrou o dele. E aquele sono foi como um golpe. Pai, como você está aqui? As perguntas saltavam em sua mente. José parecia mais velho, os olhos carregados de histórias não contadas. Ele não deveria estar ali. A saúde dele sempre foi uma preocupação. Eu vim saber se você estava segura. Mas tudo isso. A voz dele se quebrou, o olhar aterrorizado ao ver Ruby,
E então, os homens armados. Você não deveria ter mexido com esse pessoal, Clara. O que você sabe sobre isso? Ela perguntou, o desespero estampado na face. O que você fez? Nesse momento, tudo se desenrolou de forma catastrófica. Um dos homens armados virou-se para José. É você quem está nos devendo. O clima virou. Uma tensão cortante preenchia o espaço. Nossos negócios, tudo o que você perdeu, você deveria ter cuidado. A expressão de José congelou. A cor saiu de seu rosto. Não, não pode ser. Clara viu seu pai lutar contra o choque, a confusão desenhando uma sombra sobre sua alma. O passado começava a se entrelaçar no presente de uma forma terrível. O que ele havia feito? Ruby sorriu, um sorriso que ecoava ameaças. Viu, Clara? O legado não é apenas seu. Seu pai também estava envolvido nisso. Todas as promessas, as dívidas. Tudo se conecta. As palavras dispararam como balas, e o impacto foi devastador. Clara não podia acreditar. Seu pai, com suas próprias mãos, parecia ter arrastado a família para uma armadilha. E quando tudo parecia estar em seus níveis máximos, uma explosão. Flash de luz ofuscante iluminou a cafeteria. A estrutura tremeu, o caos se intensificou, e os gritos preenchiam o ar. Fumaça começou a preencher o espaço. O pânico assolou todos à sua volta, e Clara, perplexa, buscava uma saída. Saia! Gritou Laura, puxando Henrique para um lado. Os homens armados estavam paralisados por um momento, confusos, e foi nesse instante que Clara percebeu. Eles estavam cercados, mas a verdade é que a virada poderia ser ainda mais mortal. E, entre nuvens de fumaça e gritos aterradores, Clara fez uma escolha. Pai, vamos, precisamos sair daqui agora. O ar estava pesado. Todos lutavam contra as perguntas sem resposta. O que mais ela não sabia? A verdade estava escondida, e a coragem nascia de dentro dela. Mas enquanto fugiam, uma ideia perturbadora atravessou sua mente. Quem era realmente Ruby? E o que ela realmente queria? Clara estava respirando com dificuldade, rodeada por fumaça e gritos. No meio do caos, o olhar de Ruby a penetrava como uma lâmina afiada. Que mais ela havia escondido? O ambiente estava se transformando em um verdadeiro pesadelo. Você precisa entender, Clara. Tudo está interligado, e você é a chave para tudo isso. Eu sou a chave? Para o quê? Clara gritou, a raiva queimando como fogo em suas veias. As palavras de Ruby estavam como um eco frio em sua mente, e seus pensamentos giravam. Aquela não era a mulher que admirava como uma segunda mãe. Você me usou. Silêncio. Todos olharam para Ruby, esperando uma resposta. Mas em vez disso, ela apenas sorriu, seu olhar compenetrante nunca vacilando. Apenas fiz o que precisava ser feito. Tudo isso é um jogo. E você, querida, tem um papel central. Esse é o nosso legado. Felipe estava ao lado dela, e Clara também o olhou com desconfiança. E você? Qual é o seu papel nisso tudo? Sabia que Ruby estava manipulando? O ar estava pesado com uma tensão, e ele apenas desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade. Chega de joguinhos, Laura exclamou, segurando firme a arma. A situação estava prestes a explodir. Então, como se o universo estivesse conspirando, o grupo de homens armados se aproximou mais, uma aura ameaçadora envolvendo o ambiente. Vocês não vão levar nada, Laura gritou, seu rosto contorcido em determinação. Mas Clara viu os olhos do líder dos homens se acenderem. E você acha que pode nos parar? Ruby não tem mais poder.
provocante, apontou para Ruby, que permanecia quase intocável. Clara percebeu que a batalha estava prestes a explodir e a adrenalina correu em suas veias. O caos começou a se desenrolar. Os homens armados marcharam em sua direção. "Vamos, todo mundo!" gritou José, puxando Clara pela mão, na tentativa de fugir. O som de tiros rangendo ecoava após eles. A cena parecia um frenesi de ação. "Precisamos sair agora!" Clara ordenou, olhando mais uma vez para Ruby. "Como você pode fazer isso? Como você pode ser tão fria?" Um gélido silêncio se instalou entre elas. Cada segundo parecia uma eternidade. "Por que você não entende? É tudo uma questão de sobrevivência." A voz de Ruby se ergueu e, mesmo através do medo, um fragmento de compaixão brotou. Um último movimento. Ela atirou, diretamente para o homem que ameaçava. O tiro ecoou e a cafeteria se transformou em um mar de pânico. "Clara!" Felipe gritou, puxando-a para um canto, protegendo-a da confusão. "Nós precisamos fugir, agora!" E sem pensar, ela segurou a mão dele, a adrenalina transbordando. A porta de saída estava escancarada, mas o caminho estava cheio de perigos. "Atrás de mim!" José gritou, enfrentando os homens que avançavam. A bravura dele acendeu uma nova esperança em Clara. "Vamos, precisamos sair juntos." Enquanto corriam, a fumaça começou a se dissipar. Clara virou-se uma última vez para Ruby, agora presa em seu próprio jogo. As mentiras, as trapaças, tudo se tornara um pesadelo. "Você não pode me usar mais. Eu sou a dona da minha vida." A resposta de Ruby foi apenas um olhar sombrio de quem perdeu o controle. Clara sacudiu a cabeça, conseguindo finalmente ver a luz. "Vamos, vamos!" E assim, enquanto desespero e esperança se entrelaçavam, a família de Clara fugiu da cafeteria. Do lado de fora, a liberdade foi um alívio. Mas a verdade sobre Ruby e o que havia acontecido ainda ocupava sua mente. E em meio ao caos, uma questão persistia. Tudo o que aconteceu, o que viria a seguir? Eles poderiam realmente escapar da teia de mentiras? E assim, com uma última lembrança do horror que passaram, Clara sabia que a batalha ainda não tinha terminado. O futuro estava repleto de incertezas, mas, pela primeira vez, ela se sentiu forte, decidida a lutar pelo que realmente importava. Agora, antes de sair, temos algo importante a compartilhar. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Ficar de fora não é uma opção. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final de tirar o fôlego. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.